Olá, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de biomecânica, a parte de cinemática, saltos e lançamentos. Se você não assistiu a parte do conteúdo anterior inicial sobre cinemática, aconselho você primeiro assistir a primeira parte da cinemática. Essa aula ela não está no YouTube, ela está num link específico para a disciplina lá no SIGA. Nós vamos falar da biomecânica de saltos e lançamentos, né? Na realidade, quando a gente vai falar de saltos e lançamentos, a gente está tratando basicamente com projéteis, né? Porque os saltos e os lançamentos são movimentos na qual eu vou me desprender do solo e depois eu vou aterrissar. Ou a pessoa ou um determinado objeto que é lançado. De início, vamos falar do salto vertical. O salto vertical ele tem uma peculiaridade que é bastante utilizado dentro da nossa área da educação física e esporte, né? Então, uma coisa importante é que a velocidade de decolagem de um salto vertical, tá, ela determina qual é a altura desse salto. Tá? Então a gente consegue estabelecer uma relação entre a velocidade de decolagem, tá? Ou velocidade de saída, ou velocidade de soltura. Eu prefiro utilizar velocidade de decolagem. A velocidade de decolagem está aqui de 0 até 5 metros por segundo. E aqui temos a altura correspondente, né? Então significa que para que eu salte cerca de 50 centímetros, a minha velocidade de decolagem deve ser basicamente 3 metros por segundo, né? Isso é dado pela equação que é velocidade de decolagem vezes seno do ângulo ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Ora, Túlio, se eu vou saltar para cima, o seno de 90 graus é igual a 1. Então você pode eliminar seno de θ aqui e você tem a altura máxima baseada na velocidade de decolagem. Depois a gente vai ver mais à frente as relações entre as variáveis que determinam o alcance de um projétil, tá? Uma outra forma de a gente fazer a medição da altura do salto é através do tempo de voo, né? Aqueles dispositivos como tapete de contato. Quando a gente utiliza, a gente salta, tem um tapete de contato, a gente salta e aterriza, a gente consegue estimar a altura do salto baseado no tempo de voo. Então eu tenho aqui velocidade de decolagem, né? Desculpe, a altura máxima aqui vai ser 1/8 de gt ao quadrado, né? Então eu já pegar o tempo de voo e multiplicar por 1/8 vezes g e a gente encontra a altura máxima. Se você quiser encontrar a velocidade de decolagem, você faz gravidade vezes tempo de voo sobre 2. Então, se eu sei a velocidade de decolagem, eu sei a altura do salto. Se eu sei o tempo de voo, eu também sei a altura do salto, tá? Existe uma outra forma de a gente medir essa força, desculpe, de a gente medir essa altura do salto, que é através da integração da curva força-tempo, né? E a gente utiliza para isso a plataforma de força. Aqui é um bonequinho, que isso foi do meu estudo de doutorado. Está aqui a pessoa fazendo uma força, né? Essas setinhas azuis são as forças de reação do solo. E a partir disso a gente também consegue observar. O que é importante a gente ter em mente é que a velocidade de decolagem ela se comporta de forma exponencial, ó. Tá vendo? A gente não é proporcional aqui. Se fosse proporcional, a gente teria uma reta aqui. A gente tem uma relação exponencial aqui. No começo é um pouco mais lento, mas no final a gente começa a aumentar isso aqui exponencialmente, essa relação entre a velocidade de decolagem. Por que aumenta exponencialmente, ó, a velocidade? Olha a equação que tem aqui, ó. Velocidade ao quadrado. Aí a curva, ó, se comporta exponencialmente.
E essa é que eu quero chamar a atenção de vocês, é de esse entendimento das equações para entender como é que a gente aplica isso e não decorar apenas as equações, né? Então vamos lá. Os saltos, para você subir no ar, você tem que exercer uma força contra a superfície da Terra, além do seu peso corporal, né? Então você tem que gerar uma força disso. E uma vez que você está no ar, você está sujeito à aceleração da gravidade e às leis dos projéteis, né? Que são as leis voltadas mais à aerodinâmica e o comportamento dos projéteis, né? Que está aqui chamado convenientemente de lei dos projéteis, né? Os saltos estarão sempre sob influência dessas leis, quer esses sejam horizontais ou verticais, tá? A forma e o formato dessa parábola vai ser proporcional às relações entre velocidade de decolagem, ângulo de decolagem e altura de decolagem, né? A gente vai tratar isso mais à frente. Então, no salto em distância, a gente tem 4 distâncias. Então, a gente tem a corrida de aproximação, tem o impulso, né, que é o take-off, que é a decolagem, a fase de voo e a fase de aterrissagem. O que é que se pretende com o salto em distância? O salto em distância significa que eu tenho que otimizar ao máximo o local onde eu vou sair na tábua, né, sem queimar o meu salto, e otimizar ao máximo a minha posição corporal durante o voo e principalmente durante a queda, que é para eu aproveitar o máximo possível da distância que eu tive a partir da minha decolagem, né? Então eu tenho que otimizar exatamente a corrida de aproximação. A corrida de aproximação ela não é feita em velocidade máxima, ela é feita em velocidade ótima, porque se eu fizer em velocidade máxima eu não tenho coordenação para dar aquele sobrepasso antes do salto, transformar a corrida em um salto, tá? Esse impulso eu tenho que posicionar meu corpo em de uma forma que eu otimize a altura de saída também. E essa fase de voo eu preciso manter o equilíbrio do corpo durante a fase de voo para que quando eu aterrize eu otimize e posicione meus pés na areia o mais à frente possível, né? Sem deixar que o meu tronco e meu corpo faça essa marca para trás, que é onde vai ser contado para o salto, né? Então a gente tem todas essas variáveis aqui. Então eu tenho essa distância é proporcional à distância do impulso, que é a otimização da tábua, né? Tem um trabalho interessantíssimo de doutorado de um colega nosso que fez exatamente uma avaliação de todas essas variáveis, né? Trabalho belíssimo, tá? Que fez essa avaliação, né? Fez a simulação computacional de uma pessoa saltando com modelos matemáticos, com modelos musculares. Então foi uma coisa assim fantástica, né? Eu por acaso ainda tenho uma cópia da tese de doutorado dele, que de fato é uma coisa fantástica de se ver e de entender o movimento através da biomecânica. Os parâmetros cinemáticos, a avaliação da velocidade de aproximação da tábua, né, de avaliar essa velocidade ela é importante porque ela decide, é um dos parâmetros que mais decide a distância do projétil, é a velocidade de decolagem, né? Mas tudo isso está falando de projétil ou está falando de salto? Quando o corpo sai da tábua, quando ele inicia a decolagem, o centro de gravidade do corpo é quem determina a trajetória da parábola. Essa trajetória da parábola é definida pelo centro de gravidade do corpo, tá? Então, Túlio, quer dizer que o centro de gravidade é a base do projétil nos saltos, tanto para cima como para frente? Exatamente. Ok? Bom, nós temos algumas equações do movimento que conseguem, aqui ficou um pouquinho na frente, frente a questão, todo o corpo lançado vai descrever uma trajetória parabólica, né, que inclui o centro de gravidade, foi o que eu acabei de falar. Temos aqui algumas
equações, né? E a gente vai ver algumas dessas equações, principalmente essa equação aqui e essa aqui. Eu vou explicar exatamente por que a gente vai utilizar elas, né? Então, falando das projeções, já falamos dos saltos, vamos falar agora das projeções, né? Quando a gente fala, por exemplo, do salto em distância, né, a gente fala exatamente da otimização de todas essas variáveis de saída que a gente vai comentar mais à frente, né? Então eu vou falar daqui a pouco de como é que a gente vai chegar nesse valor aqui e calcular aproximadamente esse valor. Bom, ao arremessar e lançar, a gente tem duas características básicas, né? A gente vai jogar o objeto mais distante possível, ou a gente vai jogar um implemento com a precisão, né? No caso aqui do dardo, eu quero jogar ele o mais distante possível. No beisebol e no handebol aqui, eu tenho arremessos de precisão, tá? Esses arremessos normalmente eles utilizam velocidades angulares muito altas, né? Então temos aqui um trabalho, se eu não me engano, esse trabalho aqui é do Scamilla, do Flesig e Scamilla, que fala sobre, ele não está referenciado aqui, é um trabalho do Journal of Applied Biomechanics, se eu não me engano isso é de 88, tá? Então está dado o crédito aí do artigo, que fez a avaliação chegando a valores de flexão e extensão de cotovelo de até 2000 graus por segundo, né? Então a gente tem uma velocidade muito grande, a gente utiliza uma capacidade de gerar força muito grande e velocidade. Todo projétil lançado está sujeito à força da gravidade e resistência do ar. Além dessa resistência do ar, a gente tem os fatores que influenciam a trajetória do projétil: a velocidade inicial, o ângulo de saída e a altura relativa de projeção, né? Então todo projétil pode ser uma bola, pode ser um míssil ou pode ser a bola de basquete. Ela vai descrever uma trajetória parabólica e depois que saiu, depois que decolou, só está influenciado pelas leis da aerodinâmica e da gravidade, ok? Existem três formas básicas da gente arremessar algo, né? A gente tem aqui o arremesso por baixo do braço, né? Que é o underarm, uma forma de arremesso. O segundo é o overarm, né? Esse arremesso por cima do braço, né? E o arremesso sidearm, né? Que é esse arremesso que a gente tem normalmente no lançamento do disco, né? São as três formas que a gente tem. E as três formas apresentam mecânicas diferentes para a gente arremessar esses objetos, né? A gente sabe que existe uma diminuição na capacidade de gerar velocidade a partir do momento em que a gente modifica o ângulo em que a gente está arremessando. Se a gente arremessa para frente, a gente consegue gerar uma força maior, e a medida que a gente vai arremessando para cima, essa força vai diminuindo, ó, de 0 horizontal até 90, a gente tem uma diminuição nessa capacidade de gerar força. No caso, gerar força e gerar o que? Velocidade de arremesso. Então isso é um problema muito sério, porque a gente precisa, quando quer arremessar algum objeto, como o peso ou o disco, a gente tem que levar em consideração o quê? Que a gente tem que utilizar um ângulo ótimo e otimizar a velocidade, né? Mas também temos que otimizar a questão da altura do arremesso, tá? Então a gente vai falar aqui exatamente isso. Então, ó, os lançamentos eles consistem em duas partes. Eu tenho os parâmetros de saída. Esses parâmetros de saída estão relacionados a ângulo, velocidade e altura de decolagem, né? E a posição do corpo
nesse instante, né, que influencia. E os parâmetros de voo. Depois que o objeto saiu da mão, não tem conversa. Você pode gritar, você pode fazer o que for. Ele está apenas suscetível à ação da gravidade e suscetível às questões que estão relacionadas à aerodinâmica. Tá? Entender isso é importantíssimo, porque a partir dessas variáveis é que a gente consegue organizar o quê? O treino, a técnica e a melhoria, principalmente da otimização dos parâmetros de decolagem. Observem que eu estou falando de lançamentos, e essa parte da mecânica do lançamento ela serve não só para os lançamentos, como para os saltos. Tá? E aí, temos aqui um exemplo mais aplicável. Por exemplo, a gente tem aqui o lançamento do disco, né? Lançamento do disco, nós temos alguns parâmetros aqui que são parâmetros que estão sob o controle do atleta e parâmetros que não estão sob o controle do atleta. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo de saída, velocidade angular do disco, velocidade de saída, velocidade do vento, ângulo de ataque, ângulo de atitude e altura de saída. Vocês seriam capazes de saber quais são os parâmetros que estão sob controle do atleta e que estão fora do controle do atleta? Aqui. Vamos lá. O ângulo de saída, quem determina é o atleta. A velocidade de saída, quem determina é o atleta. A velocidade angular do disco, nesse caso, quando você pega o disco, você joga, você mexe com o disco dessa forma e você dá uma velocidade de rotação ao disco, né? Essa velocidade de rotação também está sob controle do atleta. Tá? Ângulo de ataque. O ângulo de ataque é o ângulo entre a posição do disco e o vento, né? Esse ângulo de ataque ele não está sob controle do atleta, porque é o ângulo que o disco assume depois de ser jogado em relação ao vento. E dependendo da posição do vento, né, dependendo da posição do vento, esse ângulo de ataque ele pode modificar durante o voo. Então eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o ângulo de atitude, que é nada mais nada menos que o ângulo entre a posição horizontal, né, posição horizontal e o disco, né? Então nesse caso aqui, ó, se eu chegar aqui e colocar, olha, vou colocar o disco aqui a 45 graus em função da horizontal, de um possível eixo horizontal aqui. Então o ângulo de atitude do disco é 45 graus. Isso também está sob controle do atleta. A altura de saída é a altura em relação ao solo que o implemento sai. Também está sob controle do atleta, né? Então a gente tem várias situações em que existe o controle do atleta e que não existe o controle do atleta, né? A densidade do fluido, né? A velocidade do vento, isso não está sob controle do atleta. Então, a velocidade de saída, pessoal, ela é o parâmetro mais importante dos projéteis, né? Por quê? A velocidade ela determina o alcance final do projétil quando a altura de saída e o ângulo permanecem constantes. Ou seja, se eu tenho os dois ângulos e a altura constante, a velocidade determina o alcance, certo? Ao duplicarmos a velocidade inicial, a gente quadruplica o alcance. Viu lá? Lembra lá que na equação tem lá velocidade ao quadrado sobre 2g, né? Então, toda vez que a gente tem a velocidade ao quadrado, significa que essa relação da velocidade com o alcance, ela é quadruplicada ou ela é uma relação exponencial, né? Então tá aqui, ó.
Altura relativa do lançamento. A altura relativa do lançamento é exatamente o que eu já comentei, é a altura do centro de massa do objeto e o solo, né? Essa altura. Se eu otimizar essa altura, fica mais fácil também, porque eu parto de um ponto mais alto para chegar e realizar a parábola para chegar num ponto mais distante, tá? Então, o aumento da altura do lançamento irá manter no ar o projétil, né? O aumento de um metro no lançamento do disco, na altura de saída, aumenta o alcance em cerca de 2 metros. Aí já tem outra proporção aqui, né? Já observa aqui. Se eu duplicar a velocidade, eu quadriplico o alcance. Mas se eu aumentar em 1 metro a altura, o alcance aumenta só em 2 metros. Né? Percebeu? E eu não aumento isso, eu não duplico, né? Precisa aumentar 1 metro. Aumentar 1 metro na minha altura de lançamento é complicado, viu? Para ganhar 2 metros só na frente, então eu prefiro o quê? É preferível aumentar a velocidade de decolagem, que tem um ganho muito maior, né? E aí vem o ângulo de saída. Esse ângulo de saída é o ângulo em que o centro de gravidade do projétil descreve quando você sai da mão, né? Você sai da mão. Então, esse ângulo, diferente, e é que tá, diferente da velocidade e diferente da altura, quanto maior o ângulo, eu não tenho o maior alcance, tá? Então eu vou ter sempre um ângulo ótimo, baseado tanto na altura quanto na velocidade, né? E lembre-se que quanto mais eu tendo a jogar o projétil para cima, menos velocidade eu tenho, como a gente já viu nos slides anteriores, né? Então eu tenho que otimizar o ângulo de saída, maximizar a altura e maximizar a velocidade. Isso aqui é a imagem do recorde mundial, né? Eu não sei se já foi quebrada, mas foi o recorde mundial em 2019, né? Não sei direito qual foi a distância, mas o cara aí bateu o recorde mundial no arremesso do peso. Deve estar em torno de 24 metros, alguma coisa assim, tá? E aí, uma coisa importante é que a relação do ângulo e o alcance é uma relação não linear, é uma relação polinomial, tá? Por quê? Se eu jogar a 90 graus, o peso ou o projétil cai na minha cabeça. Se eu jogar em 0 grau, ele vai cair lá na frente. Então, até eu chegar a um ângulo ótimo, ele vai aumentando, e a partir do momento que eu vou diminuir o ângulo, ele vai diminuindo também, ó. Né? Aqui, ó, 90 chega aqui na cabeça, 80, tal, aí vai chegando aqui, e à medida que vai chegando em 0 grau também, em 0 grau ele vai chegando aqui perto também, né? Então a gente observa que essa relação ela não é uma relação linear, tá? Outra coisa importante, pessoal, que a gente precisa comentar é o seguinte, é que o ângulo ótimo de projeção ele é de 45 graus apenas quando a altura em que eu estou iniciando o lançamento é igual à altura em que o lançamento está chegando, né? Por exemplo, eu vou bater um tiro de meta, a bola está no chão, quando eu bato o tiro de meta, a bola vai chegar lá no outro ponto, no chão. Se o peso sai com uma altura diferente aqui, ó, né? O peso sai na altura diferente, esse ângulo para chegar num ponto mais baixo, ele tem que ser menor do que 45, certo? E ocorre também o inverso. Se eu quero arremessar para um ponto em que eu estou mais baixo do que o alvo, né? Obviamente depende da minha distância, né, que eu estou, mas normalmente esse ângulo ele tem que ser maior do que 45 graus, tá? Então, aquela história de dizer que o ângulo ótimo é 45 graus depende de onde é que eu estou
iniciando a parábola e onde é que eu vou chegar com a parábola. Ok? A partir disso a gente consegue estimar o alcance teórico de um projétil baseado nas variáveis que a gente já debateu aqui, que é a velocidade inicial, que é o ângulo de decolagem e a altura de decolagem, certo? E aí o que acontece? A gente consegue utilizar uma equação para saber qual foi o tempo de voo, né? Então a gente vai dividir isso em duas formas, né? Então a gente vai dividir, primeiro a gente vai achar o tempo em que o projétil passou no ar, e depois a gente vai pegar esse valor e vai substituir em uma outra equação e a gente consegue saber o alcance do projétil, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que observar, para que a gente saiba qual o alcance teórico, eu falo de alcance teórico porque nesse caso aqui, dessa equação que está aqui, ó, né, e desse enunciado que está aqui, a gente não leva em consideração as questões da aerodinâmica, tá? A gente leva em consideração apenas as questões voltadas aos valores do deslocamento do projétil sem arrasto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que montar os valores que a gente tem aqui. Então eu tenho uma velocidade de decolagem de 12 metros por segundo, eu tenho um ângulo de decolagem de 35 graus e tenho a altura de decolagem de 2 metros. Então a partir disso a gente consegue estimar qual é a distância ou o alcance do projétil. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é: a gente precisa saber o tempo de voo. Então, para a gente saber qual é o tempo de voo, a gente vai utilizar uma equação do segundo grau. Então, a gente vai pegar, ó, 1/2 gt ao quadrado, né, que é 1/2 gravidade mais o tempo ao quadrado, né, mais, né, isso aqui é menos, tá? Menos 1/2 gt ao quadrado, que é o AX da equação, AX2, né? Tá aqui. AX2 está como T2. Menos AX2 mais BX mais C. Então nós temos aqui, ó, o BX seria o que? Velocidade multiplicada pelo seno desse ângulo aqui, ó, de 35 graus. Multiplicado pelo T, que seria o nosso X. X e X, e aqui o lugar onde não temos o X, né? Que é o C. Então tem aqui A, B e C. E o C aqui vai ser o que? A altura de decolagem. Então o que é que a gente tem aqui? A gente substituindo esses valores, a gente vai chegar exatamente aqui, ó, 4,905, certo? 6,88 e 2, que o valor aqui é em metro, aqui também é em metro por segundo, que é a velocidade, né? E temos aqui a ação da gravidade, que é 9,81, né? Para todos os cálculos na disciplina a gente utiliza 9,81. E aí lá na forma de Bhaskarazinha aqui, ó, que vocês viram no segundo grau, a gente vai substituir e vai achar o valor de delta aqui dentro, e depois vamos lá para os valores disso. Então o que acontece? Vou usar isso aqui. Essa primeira equação ela vai me dar o tempo de voo, tá? Porque a gente está calculando aqui o tempo, T e T. A gente está calculando o tempo de voo. Toda a equação de segundo grau, né, ela é uma equação que tem duas raízes, uma raiz positiva e uma raiz negativa. O tempo não pode ser negativo, né? Então o que a gente quer é o T positivo, né? Depois que a gente descobrir qual foi o tempo de voo, né, nós vamos substituir o tempo nessa segunda equação aqui, que é a velocidade mais o cosseno do ângulo, que a gente já tem,
multiplicado pelo tempo. Tá bom? Então, resolvendo isso aqui, ó, tá? Vou deixar até um pouquinho aqui para vocês darem pausa e olharem a resolução, né? Então a gente vai fazer o delta aqui direitinho, né? Menos 9,81, que é a ação da gravidade. Cuidado com isso aqui, tá? Com 2A, né? Que o A, no caso, na equação é negativo, tá? Aqui vai dar menos 0,33, aqui vai dar 1,732. Vou dar a dica a vocês: quando vocês fizerem essa equação e encontrarem duas raízes positivas ou duas raízes negativas, a equação foi feita errada. Então vocês têm que rever isso aí direitinho, tá? Tem sempre que dar um valor e um valor negativo e positivo. E pessoal, na nossa prova eu não vou colocar valores absurdos, eu vou colocar valores palpáveis, né? Então, no caso aqui, ó, o cara arremessou com essas características e a distância final, substituindo aqui o valor de t, ó, 1,732, velocidade inicial mais o cosseno do ângulo, que é 0,81, vezes o tempo, vai dar 17,2 metros, né? Então todos os cálculos nas provas são cálculos que obedecem um critério e são coisas reais. Eu não vou pedir para vocês calcularem uma coisa que para dar tantos quilômetros de distância, tá? Então vai ser sempre uma coisa mais real e palpável para a nossa realidade dentro do esporte, ok? Então, dica, por favor, vão fazendo as equações do segundo grau, vão treinando isso, porque isso a gente esquece, vão treinando as equações do segundo grau, porque na prova a gente vai ter pelo menos uma questão como essa, tá bom? Então, até a próxima e a gente vai se falando nos nossos encontros. Eu tiro as dúvidas que vocês tiveram dessa aula, tá bom? Obrigado. Um abraço.